Meu irmão, atendimento ao cliente é o caralho, vai todo mundo tomar no cu. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Você está enjoado de entretenimento barato na internet? Você está cansado de pessoas falando sobre tudo como se tivessem alguma propriedade ou relevância? Você, por acaso, está deprimido com a vida ou com o mundo? Pois é, eu também. Embarque nessa bobagem chamada podcast e ouça as piores opiniões e teses de um jovem medíocre. Isto é Post Night Radio. Estamos aí para mais um Post Night, depois de muito tempo, voltamos aí, e como de costume, olá pessoas, você está no Post Night Radio, hoje é dia 22/6/2025, estamos aí para mais um Post Night. Caraca, é uma caspa aqui bonita, mas bonito mesmo. Então, estamos aí, depois de muito tempo, e claro, para deixar claro, não tá tendo Post Nights com tanta frequência, porque minha vida não é interessante, cara. Tá no título, na descrição desse canal aqui, na descrição da playlist lá de podcast, que esta vida não é uma vida de um super-herói, não é a vida de um cara normal. Nem um cara normal, cara. É este o nível que você tem que se questionar. Nem um cara normal. É um cara abaixo do normal. Que a única coisa interessante na vida desse cara é os pensamentos idiotas dele. Certo? Não tem nada demais. Nada demais. E por isso que não tem... não está tendo Post Night todo domingo, como era de costume. Isso também porque como eu tô fazendo Cowboys contra a modernidade agora, o que eu já não tinha pra falar, acabou que isso se transformou de uma maneira mais óbvia, extrema no Cowboys, e aqui me ficou algo tipo a sobra do que eu tenho, né? Não que eu não goste de fazer o Post Night, eu preciso disso, né? Não é nem questão de gostar, eu preciso fazer isso aqui. Só que esse é o foda, porque se você não tem muita coisa acontecendo, onde você, sei lá, tem que render num programa, que também não tem muita coisa acontecendo, e tem que render aqui, que não tem coisa acontecendo, beleza. Mas, como eu estou aqui, e sem desculpas, sem mais delongas, eu vou contar o que está acontecendo agora com esta jovem alma. Mas antes disso, lembre-se, e-mails contato.postradio@gmail.com, está aí na descrição para você mandar alguma coisa aí, onde eu vou ler bonitinho, certo? Eu vou ler, vou falar alguma coisa sobre, se você quiser só falar aí, ó, manda aí, cara. Aqui ninguém vai ver, cara. Se você tem algum problema aí, vergonhinha, alguma coisinha assim, cara, aqui ninguém vai ver. Só eu. Confia. A não ser que você dê um azar fudido de que alguém mais veja. Mas só vai ver eu, cara. Ninguém assiste isso aqui. Então, é isso aí, cara. Eu não sei se vocês estão acompanhando este projeto secundário que é o Cowboys contra a Modernidade, mas eu recomendo, cara. Recomendo, porque está bom. E está bom, mas vai melhorar muito, porque o microfone do Luz, que é uma bosta, e que foi uma bosta nos 4 primeiros episódios que saíram, vai melhorar. E a qualidade, obviamente, vai melhorar. Vai ser um podcast ouvível. Vai ser audível, né? Que fala. Então, cara, só tem a melhorar aquilo lá. Vai ser bem divertido. Vai ser engraçado se a proposta do programa
chegar nas pessoas, né? Vai ser engraçado se. Vai ser bem melhor quando eu e o Luz pegar a sincronia ali, pegar um ritmo de programa, pegar o jeito ali com o programa. Porque, claro, você vai testando as coisas, né? É um processo artístico, né? Então essas coisas aí, essas coisas artísticas aí, né? Ela demanda tempo para você testar as coisas. Assim como isso aqui, né? Demorou um tempo. E que eu arrependo de não ter melhorado antes, mas estamos indo aí, cara. Eu não quero, chega de lamentação. Não quero mais lamentação aqui nesse programinha. Eu quero falar de Senhor dos Anéis, cara. Eu, pela primeira vez na vida, estou assistindo O Senhor dos Anéis, cara. Eu assisti os dois primeiros ainda. Só os dois primeiros. E, cara, existem coisas, cara, que você tinha que. Que você. Tem. Cara, tem certas coisas que uma criança ela precisa, né? Certas coisas que uma criança precisa. E uma delas, com certeza, é assistir Senhor dos Anéis. Eu não tive esse privilégio. Mas se eu tiver descendentes, isso será passado. Claro, é que é foda. Eu não consigo nem imaginar em ter descendentes, porque é só você olhar, abrir a janela, abrir a sacada, você vê que o mundo tá acabando. Você vê, você vê. Não é mais eu estou sentindo que o mundo tá acabando. Não, o mundo tá acabando. Acabando. Pronto. Pronto, somos a última geração, cara. A última, certo? Mas então, caso, né? Caso eu esteja errado, caso aconteça alguma coisa, caso você tenha tempo aí para você se abster de viver no apocalipse, você esteja aí no meio do mato, você já conseguiu guardar seus bitcoins, seu ouro, seu capim, você já criou uma fazendinha autossustentável, você já jogou aquele. Qual o nome daquele jogo lá de Facebook? Tinha de farmer lá, de fazenda. Se você já conseguiu criar isso na vida real pra você, cara, ó, primeira coisa, você pega aquelas mídia física, né? Pega lá uma tonelada aí de mídia física, tanto de CD, DVD, de pendrive, você bota música, bota filme, você bota tudo, cara, pra você não precisar nunca mais sair do ninho que você criou, né? E claro, você vai ter provavelmente descendentes, né? Então, se você tiver descendentes, você precisa ter Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Ah, mas por que Senhor dos Anéis? Porque sim, cara. Confia. Confia. Você tem que ter, sei lá, jogos medievais também, tipo Skyrim. Pra passar o tempo, né? Pro fim do mundo vai ser chato, cara. É isso aí, cara. Se você não estiver no meio do bolo que é a cidade, se estiver aí nessa. Na paz, no lugar onde o homem foi feito para viver, que é ali no campo, cuidando das coisas. É, aí, aí tem ali um grinde, né? A mulher, aí tem os filhinhos bonitinhos, aí tem os animais. Cara, não adianta dizer que não foi feito para isso. Porque Deus criou assim as coisas. Você pega lá Adão e Eva, um cara, uma mulher, no meio do mato. Assim, no campo, árvore, animais, tudo, cara. Foi feito assim. Tem que ser assim, entendeu? Qualquer coisa. Isso daqui é um absurdo. Eu tô no meio da cidade, com máquina. Olha o tanto de máquina na minha frente, cara. Que não faz o menor sentido. Tem uma tela aqui, cara. Tem uma tela aqui. E, e isso não era pra existir. O que era pra existir era mato, enxada. Ó, eu ia estar com o quê? Ó, eu tô com 2 de bíceps. Eu ia estar com, sei lá, 400 de bíceps no meio do mato, cara. E foi feito assim. Foi feito assim, cara. Não adianta teimar, cara.
Não adianta, não adianta, não adianta. Qualquer objeção que você tenha aí, cara, não adianta. Guarde para você, porque você nunca dirá essa, nunca irá refutar isso daí, né? Então, por quê? Voltando de novo, por que precisa ser Senhor dos Anéis? Cara, eu percebo que se se eu tivesse visto o Senhor dos Anéis quando eu era criança, eu tinha me tornado outra pessoa hoje, cara. Eu era profissional de CS hoje. Eu era profissional de CS hoje. Ah, mas por quê? Só um desenhinho, um filmezinho medieval. Cara, não é só um filmezinho medieval, cara. Tem, tem grandes mensagens ali que são passadas que não são de filmezinhos fantasiosos, cara. É diferente daqueles lixos tipo Harry Potter, cara. É diferente, cara. É diferente. Você tem que entender que essa merda, cara. Essa merda é diferente. E que quando você, sei lá, assiste, eu fui assistir porque, eu vou ser bem sincero, eu fui assistir porque eu ouvi dizer. Não, primeiro, né? Primeiro que eu já tinha interesse porque é um dos filmes melhores avaliados e tem temática medieval, né? Primeiro, já tava na minha lista pra ver faz tempo. Só que eu sempre falava, não, eu preciso ver tudo em sequência, eu preciso ver trilogia, tipo, de uma vez só. Assim como eu tô enrolando pra ver o Batman, né? A trilogia do Batman lá, Cavaleiro das Trevas. Tô enrolando pra assistir isso. Eu tava assim com o Senhor dos Anéis. Aí eu vi um post lá, eu sigo umas páginas meio, meio doideira de catolicismo no Instagram. Aí eu tava vendo lá, né? Mensagens cristãs do filme do Senhor dos Anéis. Cara, eu nem vi direito, né? Eu peguei assim, né? Eu li só a sinopse lá. Não, que o Tolkien era católico lá, que ele era cristão, que ele colocou né? Que a obra do Senhor dos Anéis reflete algumas mensagens do cristianismo. Eu falei, ó, interessante, né? É interessante isso. E aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, vou pegar e vou assistir o Senhor dos Anéis alguma hora aí. E aí, dito e feito, num sabadinho desse, né? No sábado não, na sexta. Essa sexta aí, teve feriado, feriado do Corpus Christi, né? Eu falei, vou dar uma olhada, uma bisoiada nesse filme. E cara, eu não sei o que tem no filme. Eu não sei o que tem no filme. Mas desperta, cara. Desperta a, aquilo que uma criança tem. Sei lá. Na hora que eu comecei a assistir aquele filme, eu comecei a olhar, bicho. Eu comecei a falar, cara, esse filme me leva pra, sei lá, quando eu tinha 6 7 anos, bicho. É um negócio, tipo, intancável, cara. É um negócio que você simplesmente just feel this, né? Just feel it. Você simplesmente pensa, né? Você simplesmente sente o bagulho. Você fala, cara, se eu assistisse isso quando era criança, eu era outra pessoa. Pronto. É o primeiro sentimento assim, que eu tive com o filme. E o filme ele só desenrola. Eu tô assistindo as versões estendidas, né? Cara, o filme você simplesmente começa a ver e tu fica simplesmente hipnotizado por aquele filme. Você quer pegar uma espada e sair, sei lá, na aventura. Tipo, querer enfrentar os orcs lá, o Saruman. Lá, você quer virar o Zé Maguinho, cara. O Zé Maguinho. E é igual, e é parecido. Não é que é parecido, né? Mas é diferente até um pouco do sentimento quando você vira o Zé Cruzadas, né? Quando você começa a estudar lá as cruzadas lá é, de as cruzadas cristãs que os cristãos lá enfrentavam os muçulmanos para impedir que eles
profanassem lá as relíquias sagradas. E você vê, sei lá, a ideia lá dos medievais na época que estavam, sei lá, viam naquilo, né? Os homens lá, eles viam naquilo uma. Eles botavam naquilo um significado de não só guerrear por um pedaço de alguma coisa, por causa de, sei lá, uma bobeira, por causa de qualquer coisa. Eles não viam isso. Eles viam na guerra ali, na Guerra Santa, uma um sentimento de redenção, entendeu? Eles buscavam ali por redenção. Eu acho que isso passa um pouco no filme lá dos Cruzados que tem do Balduino, mesmo aqueles filmes sendo enviesado, óbvio, tentando demonizar os cristãos, mas ali eles, né, principalmente demonizar os templários, né, que mesmo assim você vê, se olha pra ali no filme em alguns pelo personagem principal você vê que era uma forma de redenção, né? E muitos desses medievais cavaleiros que construíam aquelas catedrais enquanto eles iam. Cara, que sensacional, cara. A história medieval, bicho. É um negócio. Caralho, cara. É por isso que mentiram pra boné sobre a história medieval, cara. Porque é muito foda. Porque é muito foda. É simplesmente foda. Você tinha. Caralho, cara. Por que acabou? Por que acabou? Por que acabou? Por que acabou a monarquia católica? Por que acabou a Idade Média, cara? Cara, eu não vou xingar Lutero aqui, eu não vou xingar a companhia de revolucionários, eu não vou xingar isso hoje. Eu tô de boa hoje. Então, cara, você olha, né, pra aquela ideia de, cara, guerrear em busca de uma redenção espiritual, né? Eles pegavam aquilo como uma caminhada. Eu vou tentar pegar aqui no Google. Lema medieval das cruzadas. Não é o Deus Vult. Sobre cruz das cruzadas. Cruz. Não é o Deus Vult, cara. Era. Cara, era alguma coisa, sei lá, pegar tipo a cruz, né? Ah, cara, eu não lembro, cara. Eu acho que era alguma coisa assim, cara. Era alguma coisa assim. Tem aqui, era. A cruz permanece firme enquanto o mundo gira, mas eu acho que não era essa. Não era essa, cara. Mas enfim, era um bagulho. Cara, é sensacional, bicho. Você pega. E o que eu tava falando, eu tô falando aqui de cruzado empolgado, mas. Sabe, esse guerreirinho que tem e busca a redenção, cara. A redenção espiritual, a redenção, né? A honra, tudo, cara. Esses conceitos são conceitos masculinos. E a sociedade moderna apagou isso, né, cara? E quando você olha filmes como O Senhor dos Anéis, e quando você vê, sei lá, a história dos Zé Cruzadinhas, quando você assiste Gladiador, quando você assiste qualquer coisa que envolve, sei lá, espada, guerra, medieval, cara, desperta, você desperta no seu inconsciente. Se existe um inconsciente coletivo, como Carl Jung fala, dos arquétipos, você desperta, cara. Você desperta para aquilo que você fala. Cara, é isso. Por que eu não tô fazendo isso agora? Por que eu não tenho. Eu não vou treinar espada amanhã?
entendeu? Porque eu não vou sair de casa e vai ter, tipo, um monte de cavalo andando, tudo. Porque não vai ter é, uma igreja lá com missa tridentina, tipo a catedral, tudo em latim. Por que eu não tô aprendendo latim, cara? Por que eu não tô aprendendo filosofia com os escolásticos, cara? Porque eu não estou indo atrás de herege pra catequizá-los ou pra botar fogo, foda-se, cara. Por quê? Entendeu? Por quê, cara? Por que não? É, os caras agora vão dar crédito para os revolucionários e para as histórias de que os pseudo-professores contam aí agora, só porque eu falei isso. Mas, cara, a questão é simplesmente essa entrega a um propósito que é algo claramente é um ideal masculino. Você pega Rock Balboa, cara, você encontra isso no rock. Você encontra esse propósito de briga, entendeu? Envolve violência? Envolve, cara. Você pega no esporte isso, cara. No esporte isso também, cara. E no esporte é isso aí. É, o esporte ele é uma forma não violenta de ter isso, né? De ter essa energia de guerra, de fazer assim sem precisar machucar alguém, né? Eu precisar, sem nenhum, né? Sem nenhum motivo fazer isso, cara. Mas existe algo mais bonito nas. Existe algo ali, cara. Tem algo ali, cara. Entendeu? Tem algo ali. Você olha pro esporte, você fala, cara, legal, pô. Puta bagulho da hora você. Você dá a vida, você dá seu sangue ali por um propósito incrível que é aquele esporte, aquela. Toda a caminhada que esse cara fez pra chegar até ali, naquele esporte pra levar a equipe dele ao campeonato, tudo, pra ganhar o campeonato com a equipe dele. Você vê, cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é um ideal masculino. Legal. Porra, foda. E aí, cara, você olha pra um filme, ou você lê sobre é, guerras medievais, sei lá. Eu já volto pro Senhor dos Anéis. Você pode botar o Senhor dos Anéis nesse exemplo aí. Mas você pega um. Aqueles caras que faziam a mesma coisa, só que num campo de batalha, cara, com um propósito não só de glória a si mesmo, né? De, sei lá, de honra, de vaidade, né? Que talvez ali no esporte, de honra também tem, né? É, mas que é algo espiritual ali, algo acima de tudo espiritual, né? Cara, aquilo ali você olha e você fala, cara, tem algo ali que é a mais, muito a mais do que o esportezinho, entendeu? É muito a mais, cara, muito a mais, cara. Porque envolve uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada para encontrar Deus, cara. É muito foda. É um bagulho inexplicável, cara. Inexplicável. E aí, voltando pro Senhor dos Anéis. E aí você olha o Senhor dos Anéis, você vê aquilo lá. E você também vê esses valores, né? Mesmo que não seja, não mostre lá, tipo, a jornada espiritual, mas envolve uma jornada ali pessoal é, uma jornada pessoal dos personagens, né? Dos protagonistas. Você olha pro o Aragorn, né? Aragorn. Você olha pro Gandalf, você olha pro Frodo, o Sam, você olha ali pras árvores lá, cara, os entes, né? Você, você olha pros elfos ali. Pô, tem um puta Senhor Smith, tipo, um agente Smith no filme, cara. Eu- Calma aí que eu já falo disso. Então você olha pra tudo.
pra todos esses personagens, cara. Você vê que cada um ali tá buscando uma resolução pra algum problema, que é o problema em comum, que é o anel, né? O anel um, que é o que controla os outros anéis, que é um anel do mal que perverte todas as pessoas. Você olha que. é, Você olha pra. Cara, olha o Aragorn. Pô. Cara, e- ele, ele tem. Eu não terminei o terceiro filme, né? Então vai ficar incompleto aqui. E talvez depois eu possa completar essa analogia. Mas olha a jornada dele, principalmente só nesses dois filmes, né? Olha as virtudes que esse cara carrega. Mesmo ele tendo ali, tipo, um medo de assumir a coroa, né, do rei e tudo, de pegar a espada lá do pai dele lá, que se corrompeu. Você mesmo ele tendo, tipo, cara, você vê que a honra dele, cara, aqueles conceitos, tipo, que você olha pra aquele cara, pra aquele personagem, você fala, cara, esse personagem, cara, ele me, ele me faz querer ser igual a ele. Não ser igual a ele, né, mas ser como ele, cara. É, esses aspectos, né, de um herói, né. E é por isso, cara, que você tem que botar a sua criança de, sei lá, quantos anos, pra assistir Senhor dos Anéis. Sei lá, bota com 7 anos pra assistir O Senhor dos Anéis. Assim como outros filmes, né? Como, sei lá, você olha o Rei Leão. O Rei Leão também é um bom filme. Eu assisti quando era criança. E fez bem, cara. Mas, calma aí que eu já volto a falar disso também. Eu tô abrindo abas aqui, eu preciso concluir tudo. Mas o Senhor dos Anéis, ele coloca essa honra, essa vontade, essa coragem, né, cara? Você pega um personagem tipo o Boromir, que morre no primeiro filme, né? Ele. Ele. Ele mesmo, sei lá, sendo muito. Ele tendo coragem em excesso, cara. Ele ainda tem a honra e ele briga até o final, cara. E, e mesmo, sei lá, tendo esse contraponto com o Aragorn, que o Aragorn, ele simplesmente ele tem medo de passar certo ponto, né? E por isso até que ele tem uma liderança boa, porque ele tem essa cautela, cara. Ele é bem mais cauteloso quanto esses assuntos que envolvem o, cuidar do anel lá, porque o anel é uma bosta, corrompe todo mundo e ele sabe disso. O Boromir, ele tem aquela coragem, tipo, até o fim, entendeu? De quando ele foi quase corrompido lá pelo anel, ele até o fim ele foi lá e tipo brigou e ele cumpriu a palavra dele lá de proteger o Frodo tudo, que é um bosta, né? É que assim, o Frodo não é, o pessoal odeia o Frodo, né? Pelo que eu já ouvi dizer, as pessoas odeiam o Frodo, mas o Frodo, ele também tá sendo corrompido pelo anel. Isso ajuda a merda a ficar mais chata, né? Ficar, o Frodo, pô, não faz nada. Mas você vê que também tem uma jornada ali que é a jornada que o Gandalf explica pra ele que tem coisas que simplesmente acontecem e você tem que tomar decisões baseadas no que tá acontecendo. E é algo, cara, muito foda, porque eu aprendi isso esse ano, cara. Porque quando você, às vezes, tipo, tudo dá errado. Às vezes você não tem nada pra. Você não tem algum caminho, cara. Ou você simplesmente é desviado do caminho que você queria pra você seguir outro, cara. Você tem que seguir aquela merda e tomar as decisões, as melhores decisões baseada naquela merda que você chegou, cara. Eu aprendi isso esse ano e foi engraçado ver o Gandalf ouvindo algo que eu aprendi esse ano. É sincronicidade do caralho, cara. Bicho, ô bicho. É do caralho essas sincronicidades. E. Dizem até que a sincronicidade é algo meio atrelado ao divino também, né? Mas eu não sei, cara. Me parece. Eu acho engraçado hoje em dia. Eu não fico muito, tipo, que nem eu quando eu era então, quando eu tava na fase de Zé esotérico, Zé agnóstico. De ficar, olha que não sei o que, né? Mas
Hoje eu olho e eu dou risada, sei lá. Eu olho agora, tá, porra, 23 horas em ponto. Porra, legal, tá? Quando eu vejo, sei lá, isso acontecendo, tipo o Gandalf falando algo que eu aprendi esse ano, de uma maneira, tipo, que eu não quis, assim como o Frodo, né? Ele pegou a merda do anel, tipo, e foda-se, ele teve que lidar com aquilo, estragar a vida dele. E o Gandalf fala, né? Cara, é muito foda. Essas coisas você tem que induzir o mais cedo possível a criança, entendeu? Para ela ter essa mentalidade de um herói, que nada mais é que um homem virtuoso, entendeu? Virtude. Virtude. E você olha aquilo, você fala, cara, que sensacional, cara. Que puta filme, cara. Eu assisti só os 2 primeiros ainda. Eu planejo ver o resto. Mas, cara, que puta filme. E eu só não vi o próximo, porque além de ter que fazer isso aqui, são 4 horas de filme. E eu não tenho como fazer isso hoje, né? Mas, cara, essa jornada, né, de busca pelo propósito, busca pela espiritualidade, busca pelo encontro com o divino, encontro é, com a paz, né? Você olha no Senhor dos Anéis, né? O discurso no final do filme lá do Sam, que é muito foda. O Sam é foda, cara. Que ele cuida do Frodo, né? Protege o Frodo pra ele não fazer merda. Ele falou, cara, não tem que ficar assim mal por causa dessas merda que o mundo tá corrompido. Temos que brigar pelaquilo que ainda está na nossa memória, que é o bem, entendeu, cara? E é algo que todo ser humano, principalmente os caras, né, o homem, ele tem embutido, cara. Porque é esse desejo de construir, de evoluir, entendeu? Essas coisas, cara. Essas coisas se envolvem com a raiz da consciência, cara. É um bagulho foda, cara. Foda, foda, cara. E eu tô usando isso aqui, Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis é, como ele tem um pouco, né, completamente fantasioso. Ai, fantasia, blá blá blá. Não, é base de pra caralho. Então, induz bons comportamentos. Então, quanto antes ver, cara, quanto antes ver ali, melhor, cara. Ou ler também, sei lá, não sei como é o livro, mas o livro deve ser melhor até, porque é das mãos do cara, né, do Tolkien. E aí você vê isso e você vê que, caralho, preciso estar nesse nível também. Nesse nível, nesses níveis de virtude, nesses níveis de é, heroísmo, né? Não sei nem se existe essa palavra, cara. Você se adaptar àquilo, cara. E não de uma maneira fantasiosa, mas uma maneira que é o que eu acho que é que tem que ser, entendeu, cara? Porque eu, 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 eu penso assim também, que você tem que você tem que pegar aquilo que você acredita que é bom. Aquilo não é aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que é bom e certo e correto, e você vai com toda a bondade do mundo tentar lutar por aquilo, né? Isso é um negócio que isso é um negócio que, sei lá, me move, entendeu? Então, quando eu tiver tudo perdido, quando eu tiver dúvidas pra caralho, quando eu tiver tudo uma merda, cara, eu vou olhar pra isso e eu vou falar, cara, não, eu vou fazer isso, porque é o que dá pra fazer, entendeu? Tipo, agora, o mundo tá acabando. Pô, show de bola, cara. Eu não tô, tipo, muito ligando pra isso.
Até porque antes eu tava meio que, tipo, querendo que alguma coisa acontecesse, né? E você olha os postnets aí do começo do ano, eu tava tipo, cara, Apocalipse tinha que vir mesmo, porque tá tudo chato pra caramba, tá tudo sem graça. Agora eu falo, cara, é meio chato o Apocalipse, né, cara? Mas eu não tô muito aí pra isso agora. Eu tô mais querendo fazer a minha aqui, querendo fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Mesmo com o tempo limitado, mesmo com os defeitos, mesmo com tudo, eu vou fazer as coisas que são certas. E por isso, cara, que os cavaleiros das cruzadas, cara, os cavaleiros, os cristãos das cruzadas, cara, que brigavam por um propósito, não só de guerrear, mas de encontrar redenção, encontrar é, uma luz em si mesmo para honrar o que eles acreditavam, cara. Você olha pra isso, você aplaude, você fala, cara, muito foda, entendeu? Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Falem o que quiser aí, tá? Falem o que quiser aí, porque foda-se, cara. Porque foda-se, é isso que eu penso mesmo. E quando. E quando eu olho, né? Eu vejo isso, eu faço esse mesmo exercício comigo. Não que eu não sou um cara com esse ímpeto de guerra, né, cara? Eu sou um cara que fará o que precisa, cara. Isso também porque eu aprendi que errando isso, né? Não fazendo o que precisava na hora. Hoje em dia eu tenho esse pensamento, né? Mesmo ainda pecando contra isso às vezes. Mas o fazer o que precisa ser feito virou praticamente as coisas que. Virou a coisa que me move. Então eu vejo, cara, eu preciso ficar mais inteligente, preciso ficar mais forte fisicamente, preciso ficar mais sábio, preciso é, ter uma espiritualidade boa, eu preciso ter uma compreensão boa das coisas que acontecem, eu preciso saber viver no mundo, eu preciso, sei lá, encontrar pessoas novas que sigam o que eu faço aqui, que encontrem, que, que vejam a vida da maneira semelhante, que também possa gerar mais frutos de coisas boas, entendeu? Que eu penso relacionado às mesmas coisas que eu penso. E quando eu olho pra isso, cara, eu falo, cara, eu vou fazer o que deve ser feito. Porque a minha falha, a minha falha gerou isso, gerou essa compreensão de que eu preciso ter essa. Fazer o que tem que ser feito, encontrar as coisas que vão me ajudar a fazer o que deve ser feito. Eu preciso ver tudo isso, cara. Tudo isso. Eu vou chegar e seguir. E eu não tenho mais medo de. Caramba, o que vai acontecer? Eu não tenho mais medo, cara. É um negócio que eu perdi. E sempre no final, cara, tem uma base que ela é sólida, cara. Uma base sólida. E essa base você só vai encontrar em um lugar, cara. Isso é o meu dever de falar. Você só vai encontrar em um lugar, cara. Jesus Christi. Jesus Christi. Yeshua Hamashia. Yahusha Hamashia. Jesus Cristo. Essa é a única base sólida no mundo. Porque quando você tá na perdição, nas sombras, na escuridão, quando você está sozinho, quando você está triste com as coisas que aconteceram, quando você está perdido em frente a diversas coisas, quando você está isolado, quando você não tem mais esperança nas coisas, quando você não sabe o que fazer, você olha para uma base e essa base é a cruz. Você olha para aquela cruz, cara, você fala, cara, eu tenho que buscar e fazer o que tem que ser feito.
Não existe outra opção, cara. Outra opção. Não existe outra opção. O que que você prefere? O que que você prefere? O que que você prefere, porra? Como já diria o Trezuidão, né? O que que você prefere? Você tenta fazer aquilo que pode dar certo, que pode, mesmo que tenha 1% de chance, aquilo que é o que você sabe que é certo, né? Quando você olha assim para um trabalho, né? Por todas essas coisas que eu falei, né? Você prefere olhar para isso e buscar fazer isso? Ou você prefere desistir e se render a tudo que é prazeres mundanos e outras coisas, a todas as coisas passageiras? Ah, mas eu não acredito mais em relacionamento, cara. Você vê muitas pessoas hoje falando isso, cara, porque realmente, cara, tem que se dar crédito para essas pessoas que falam isso, porque é um reflexo dessa sociedade desestruturada, cara. É um reflexo da sociedade moderna, cara. Que eu não vou mais xingar, eu não vou xingar revolucionários e outros aí, cara. É um reflexo disso, cara. E, e essas pessoas atualmente elas se encontram nesse estado de abalo. Eu não passei por essas coisas. Eu não passei por essas coisas. Eu não sei o que se encontra no coração dessas pessoas, se é algo irreparável, se é algo. Qual é o sentimento disso, né? Mas eu tenho uma solução, cara. Eu tenho uma solução não, mas eu tenho um pensamento a respeito de tudo que é ruim desse mundo, de tudo que fazem, né? De todo o mal que é o mal que ronda este mundo, que tenta fazer com que a criação seja uma desgraça, né? Que tenta acabar desse mundo. Eu tenho um pensamento. Fazer o melhor ali. Fazer o melhor. Fazer o que eu sei que é certo. E buscar as coisas que são certas. Independentemente do que aconteça. Sempre ter isso. E no fim dessa caminhada eu sempre vejo a cruz. Porque a cruz é o que... Cara, a cruz é o que simplesmente move, cara, as coisas. Sem a cruz você não tem a base. Sem a cruz você sabe que o mundo tá perdido, cara. Sem a cruz você sabe que o mundo está perdido. Por quê? Porque é por causa da cruz que você tem uma solução. Você tem essa opção que eu estou te dando agora, que é enfrentar essas dificuldades da melhor forma possível e seguir fazendo aquilo que você sabe o que é certo, cara. E é claro, isso daqui não se encaixa talvez muito bem para uns nem para outros, porque as pessoas têm diferentes proporções de sofrimento, diferentes proporções de provações e testes nesse mundo. Como eu dei o exemplo aí do cara que não acredita mais no relacionamento hoje em dia, o cara que virou red pill ou feminista por causa disso. Ele tem sua parcela de sofrimento que eu não tenho. Entendeu? E pra mim fica mais fácil falar dessa maneira. E que talvez para alguém que não... que tenha passado por isso seja mais difícil ouvir. Mas eu não tenho outra coisa a dizer senão aquilo que eu penso. Ora. Então... eu acho que mesmo que se eu sofresse isso... mesmo que eu sofresse isso, eu não vou duvidar, tá? Eu não vou duvidar. Eu ia fazer isso, mas eu pensei por um minuto porque eu sei que podia ter a chance de acontecer comigo.
E que ainda pode ter, mesmo eu burlando agora esse sentimento. Mas eu digo que se acontecesse comigo, eu manteria minha palavra. Eu manteria minha palavra. Eu manteria minha palavra. Buscando ainda a melhor coisa, a melhor solução. E sabendo que aquilo que é bom, aquilo que é o que eu tô falando, que é o que é certo, entendeu? Aquilo que todo mundo tem intrinsecamente certo sobre o que é paz, sobre o que é bondade, sobre o que é boa convivência, sobre o encontro com Deus, o amor de Deus. Isso talvez seja mais abstrato para uns ou para outros, mas isso tem em cada essência do homem, do ser humano, né? Homem, digo ser humano. E essa é a coisa que tem que ser buscada, porque essa é a resposta para tudo. E por isso que eu disse a cruz. A cruz, ela é a solução disso. Ela é o guia. O guia, cara. O guia. O guia. Voltando pra Senhor dos Anéis, cara. Entendeu? É isso que desperta, cara. É isso que desperta, cara. Porque eu olhei pro Senhor dos Anéis, cara. Eu tô triste porque vai acabar o Senhor dos Anéis. E eu vou simplesmente olhar e eu vou falar, cara, acabou e eu nunca mais vou poder assistir pela primeira vez, entendeu? É tipo o Clube da Luta, mas você vê que, assim como o Clube da Luta, o Senhor dos Anéis também é bom pra assistir de novo, mesmo você sabendo das coisas que vai acontecer. Porque você consegue ter, né? O filme é bom, cara, é muito bem feito. Além de tudo, né? Além de toda a mensagem ali. Assim, o Clube da Luta pro jovem. O Clube da Luta é com certeza pro jovem. Então, só se quando seu filho for jovem, ele vai achar o Clube da Luta. Mas, quando ele for criança, ele tem que saber, ele tem que ver o Senhor dos Anéis, cara. Porque todo mundo passa dessa fase, né? Tem que ter essa fase. E o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, ele tem que ser na infância, o quanto antes, o quanto antes. Cara, sensacional. Eu, eu não. Eu fiquei encantado com o primeiro filme, né? Eu olhei para aquilo e falei, cara, que filme foda. Aí eu fui perguntar pra minha mãe. Minha mãe assistiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Até a série que lançou, cara. E eu não sabia disso, cara. Eu, eu vivi numa mentira, cara. Então, você pega esse erro aí de criação que é não mostrar Senhor dos Anéis pro seu filho e você corrige na próxima. Se tiver. Se não tiver também, cara, faz o que eu tô fazendo aqui. Só fala para outras pessoas para elas fazerem isso. E assim teremos algum dia uma sociedade que tenha filhos assistindo O Senhor dos Anéis, cara. E essas coisas, bicho, você olha aí, cara, você entende o que eu tô falando, né? Com esse final aí que eu disse, você entende o que eu tô falando, que é essa essa ideia de que se você for uma das pessoas que buscarem, uma dessas pessoas que busca fazer as coisas que você sabe que é certa, que você sabe que é verdade e que é a verdade imutável, né? Então aqui, para ficar bem mais simples de entender, é aquilo que todo ser humano sabe que é ideal, né? E cara, você não pode ser. Você não pode achar que as coisas são diferentes, assim. Que as coisas são relativas, cara. As coisas não são relativas, elas existem com uma natureza, cara. Existem diferentes percepções das coisas, mas existe uma única realidade, entendeu?
E o ideal dessa realidade, você sabe qual é. Você sabe qual é. E, e eu sei que Deus, ele quer que as pessoas busquem essa realidade. Só que pra você chegar nisso que eu tô falando agora, cara. Pra você chegar nisso que eu tô falando agora, você tem que entender que você vai ter que fazer as coisas certas e, e você tem que seguir o pensamento certo, mesmo sabendo que as outras pessoas não vão cumprir, entendeu? É tipo aquele negócio da reciclagem lá. Tipo, as pessoas, sei lá, fazem reciclagem, né? Você jogar o lixo no lugar certo, você jogar o lixo no lixo, é mais fácil, né? O lixo no lixo, você sabe que você tem que jogar o lixo no lixo. Mesmo sabendo que a maioria vai jogar o papel na rua, entendeu, cara? E qual que é o certo? É você jogar o papel na rua ou no lixo? Não mudou, entendeu? Não muda, as coisas não mudam. Mesmo que. Aí você vem com um papo de relativizar. É, mas a pessoa pode. A verdade daquela pessoa é que o papel tem que ser jogado na rua porque não faz diferença, né? A verdade dela é aquela. Não, cara, a verdade continua sendo a mesma. É que você tem que jogar o lixo no lixo, entendeu? Se aquela pessoa está fazendo aquilo, é porque ela está errada, cara. E você tem que. Eu não vou dizer o que você tem que fazer em relação a essa pessoa, mas se você tiver oportunidade, você diga a ela o que é o certo. Se você não tiver essa oportunidade, faça o que é certo. E as pessoas se espelharão em você para você. Se espelharão em você e dirá: aquele cara tem a conduta certa. É mais ou menos a mesma coisa quando você vê um filme de um cara fazendo algo muito foda, entendeu? Como esses filmes que eu te contei agora. Você olha pro Rock Balboa e você fala, pô, aquela coragem, aquela vontade. Você se espelha pelas obras dele, entendeu? Você se espelha. Você se espelha, cara, naquilo. Quando você. E por isso que. E por isso, cara, que a base, ela, final, ela tem que ser a cruz. Pronto. Porque é a perfeição. É a perfeição. É a, o simples fato do próprio Deus dar o exemplo, né? O próprio Deus deu o exemplo de como seguir. Qual foi o resultado disso? Uma morte cruel, indigna, triste, terrível. Talvez a morte além a mais injusta, claro, né? Mas talvez a pior morte da história, cara. Pior morte da história. O que ele fez de errado? Nada. Nada. Absolutamente nada. Se você não acredita, né? É, pense comigo assim na, na parte humana dele. Então, cara, um cara não fez nada. Ele só falou as coisas que ele achava que eles sabia que era certa, né? É que aí é foda eu falar, que aí eu vou relativizar, né? Se você for um relativista, né? Você olhe pelo, né? Como o cara defendeu a sua verdade. Agora, se você sabe quem é esse cara, e você sabe do que ele está falando, e você sabe que o que ele está falando é o motivo, é o logos, é a razão de toda existência, cara. Quando você entender que o que ele falava era a conduta que nós tínhamos que ter, e que sim, aquilo é difícil, mas não é impossível. Quando você olha aquilo, cara, você sabe, cara. Você, você sabe que você tem uma missão aqui. E que mesmo que não seja, cara, eu queria ser jogador de CS, eu não vou conseguir, provavelmente. 99% de chance eu não vou conseguir. Mas por causa disso eu sei que hoje eu tenho que fazer o que deve ser feito, entendeu? Tenho que fazer as coisas, né?
como muitos dizem, né? Fazer as coisas para agradar o Criador, mas não é só. Quando você faz isso, você não só agrada a Ele, mas você agrada toda a criação dele. Porque você age da maneira correta, como as coisas foram cumpridas. Você age tal qual como uma criança, entendeu? Sem maldade, sem maldade. Que baita discurso, hein, cara? Não, eu quero uma salva de palmas pra mim aí. O cara puta ego agora, né? Mas isso foi profundamente da minha alma, cara, isso que eu falei agora. Eu tô chocado, amiga. Estou chocado. Cara, é, mas até acabei com a vibe aqui do que eu tava falando, cara, mas eu exprimi tudo, exprimi tudo. Exprimi tudo que eu tinha que exprimir aqui. É, cara, sensacional, cara. Por mim eu ficaria horas falando sobre isso. Horas e horas e horas e horas e horas. Esses assuntos eu não tenho nenhum problema em ficar falando por horas, cara. Tem dia que você também não tem saco pra falar disso, mas quando você olha assim, você para pra refletir, você tem o dia inteiro pra falar disso. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Porque não é de uma maneira talvez egóica, chata, de. Uma maneira de você. Entendeu? Falar o que, tipo assim. Não é nem teologia o que eu tô falando aqui, né? Não é isso, cara. São observações diante dessa absoluta criação, cara. E, cara, enquanto eu tô falando isso, eu tô vendo um wallpaper aqui, que é da Escócia, Ilha de Skye. Qual é o nome do bagulho? Ilha de Skye, uma coisa assim. E fica. Eu olho aqui, eu tô contemplando ainda mais as coisas que eu tô falando. Porque isso não é uma simples. Não é um simples. Caralho, olha que. Não é um debate teológico de doutrinas, entendeu o que eu tô falando? Que também serve pra muita coisa. Claro, serve muito, muito, mas muito. Mas o que eu tô dizendo aqui é mais divertido de fazer. É mais encantador isso. Porque é uma observação minha, é uma percepção minha a respeito da, da verdade, entendeu? A respeito não só da verdade, mas da maneira como eu encaro ela. Da maneira como eu qual subtrai um propósito dessa verdade. Porque não temos acesso a ela completa, assim, a uma maneira assim completa. Porque, como o próprio Cristo diz que ele era a verdade, então você tem que conhecer ele para você conhecer a verdade. Então, o processo de você conhecer a verdade é a mesma coisa de você conhecer uma pessoa. Então, demora tempo. Tempo e tempo e tempo e tempo e tempo. E quanto mais você vai subtraindo dessa verdade, mais você vai conhecendo ela, entendeu? Como uma pessoa. E eu creio que não teremos, não sei se até o fim da vida terei uma visão, provavelmente que não. Só na próxima sobre essa verdade, cara. Cara, você olha pra isso e você fala, caralho, que incrível, cara. Que incrível é tudo, cara. Que incrível, cara. Cara, se eu visse um gnóstico agora, cara. Um gnóstico falando. Um gnóstico agora falando, tipo, que o mundo é mal, que o demiurgo, não sei o que. Cara, eu ia dar um abraço nele e falar, cara, não, Você tá errado, cara. Me dá um abraço. Tá tudo bem, cara. Não é assim que funciona, cara. Não é assim, cara. Não é assim, cara. Você não pode separar a matéria
do imaterial assim, cara. Dessa maneira. Você tá errado, cara. Não é, cara. Não é. Caralho, cara. Que foda. Eu tô transcendendo aqui, cara. Eu estou tendo uma epifania aqui, cara. É absurda. Vocês não estão tendo noção. Eu tô parado aqui, contemplando a imagem aqui da ilha de Skye, da Escócia. E eu tô contemplando e falando, caraca, cara. Que incrível, que incrível, que incrível, cara. Que incrível, cara. É muito incrível, cara. Acho que vocês nunca ouviram um podcast desse, cara. Na vida, na vida. De uma transcendência pessoal desse nível. De uma epifania de perceber que é muito louco, cara. É muito louco, cara. E essas coisas vêm às vezes, né? Você não vai ter isso todo dia, cara. Você não consegue manter esse estado também todo dia. Porque as coisas externas, mundanas, como eu falei, vão te influenciar pra você dizer o oposto, né, cara? Pra você pensar como as pessoas do mundo moderno pensam, né? Relativizar, de achar maldade, só maldade nesse mundo, de desprezar a criação, desprezar o propósito masculino e feminino, de deturpar essas coisas, de confundir. E caralho, obrigado Tolkien. O Tolkien já morreu, não já? O cara deve ter sido de 1900 e bolinha. Tolkien. Morreu o cara morreu antes do meu pai nascer, bicho. Cara, eu agradeço esse cara agora, ao Tolkien, por ter feito O Senhor dos Anéis. E com isso, eu ter essa epifania, transcendência, graças a Deus, que me deu essa possibilidade, cara. Que foda, cara. Que foda, que foda. Esse daqui foi muito foda. Vocês não têm ideia o quanto eu tô feliz aqui, bicho. E aí, cara, eu ia falar de um. Tem um puta agente Smith no filme, cara. Do Senhor dos Anéis, cara. Eu olho a primeira cena que eu vi o agente Smith de elfo no Senhor dos Anéis, eu falei, cara, tem um agente Smith ali, cara. Um agente Smith, cara. E toda cena que ele aparece, eu falo, porra, tem um agente Smith, cara. Ninguém tá percebendo que é o agente Smith que tá ali, cara. Sensacional, cara. E aí vocês me perguntam, cara, qual o problema de eu não colocar. De eu não. De eu não colocar. De eu não colocar uma. Calma aí. Eu vou até assistir isso daqui depois quando terminar de ver. Qual é o problema de eu não colocar Senhor dos Anéis pra uma criança, cara? É porque ela perde isso, entendeu? Ela perde essa construção, cara. Essa construção, cara. E sabe o que é foda? Eu fui criado com isso aqui, cara. Eu fui criado com isso aqui. Calma aí. Tá aqui, coitado. Eu fui criado com isso aqui. Então você imagina o quanto eu sou insuportável por causa disso aqui, cara. Calma aí. Não é legal, Molusco. Nunca sobra tempo pra lavar o teto de dia. Aberto 24 horas por dia. Mas que ideia mais idiota. Quem vai querer um hambúrguer de siri às 3 da manhã? Nossa, são 3 da manhã! Não! Olha só pra este lugar. É como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado, Bob Esponja. O quê? As luzes ficam acendendo e apagando como na história. Eu já entendi, tá?
Lula Molusco, como está fazendo isso sem mexer no interruptor? Eu não estou fazendo isso. A fiação velha deve estar com problema aqui. Este lugar não foi feito para funcionar 24 horas por dia. O quê? O quê? Alô? Alô? Bela tentativa, Lula Molusco. Bela tentativa do quê? O telefone vai tocar e não vai ter ninguém por lá. Ah, essa já é velha. Eu não vou assistir isso daqui inteiro, cara. Mas eu recomendo, tá? Procurem aí Bob Esponja e o famoso Zé do Picadinho. Cara, assistam, cara. Eu fui criado com isso o tempo inteiro. Por isso que eu sou esse cara insuportável, cara. Insuportável. Porque eu vi o Bob Esponja o tempo inteiro fazendo merda e graça, entendeu? Eu tenho um humor meio Bob Esponja, cara. Então a criança absorve essas coisas, cara. Então seria um plus do caralho, entendeu? Não só. Imagina eu tendo assistido e gostado a infância inteira de Bob Esponja e Mr. Bean. Por isso que eu sou esse idiota. Com o plus do Senhor dos Anéis, cara. Seria sensacional, bicho. Sensacional, cara. Então tem que ter uma boa programação, cara. Eu acho que tem que ter. As pessoas têm que. Os pais, né? Tem que montar uma programação pros filhos, cara. Uma programação base, uma programação boa. Antigamente você podia confiar na sua televisão, né? Na programação da Cartoon, de outras coisas. Hoje em dia você não dá, cara. Porque não tem nada, cara. É muito louco você ver que essas coisas do emborrecimento, né? Cara, quem tá controlando essas porra, cara? Quem tá controlando o mundo pra transformar as pessoas numa geleia humana? Loucura, bicho. Antes o entretenimento era muito bom. Olha aí os filmes que tinha antes. Olha aí os desenhos que tinham antes. Até o Bob Esponja mesmo, cara. Bom pra caramba. Você volta mais atrás, sei lá, Looney Tunes. Pô, você volta muito antes. Cara, tem muito desenho bom. Hoje você tem o quê, cara? Nada. Olha os animes até, tipo Dragon Ball, o One Piece. One Piece ainda tem até hoje, ainda vale a pena. Mesmo não acompanhando mais, ainda vale a pena. Mas existe uma mudança drástica aí de... Que loucura, cara. Que loucura. Cara, por que eu tô falando dessas coisas, cara? Eu tô falando tudo isso porque eu tive uma crise existencial jogando Counter-Strike. Cara. Eu simplesmente abri o Counter-Strike. Eu abri aquele joguinho depois de muito tempo. Meus amigos me chamaram pra jogar o jogo. E eu não abri o jogo há meses. Meses mesmo. Eu abri aquilo eu abri aquilo e eu falei, cara, eu vou jogar isso daqui depois de muito tempo. E eu vou tentar só me divertir e não pensar no fracasso que eu tive nisso aqui. E é muito legal. Você joga muito legal. Counter-Strike é sensacional. Mas, bicho, na hora que eu fui dormir, cara, eu vou citar aqui os pensamentos que eu tive na hora que eu fui dormir. Eu deitei a cama assim, deitei em cima do travesseiro. E eu comecei a pensar, cara, tudo isso que eu tô fazendo agora, tudo isso que eu tô passando agora, tudo isso é porque eu não fiz o que tinha que ser feito na merda da hora certa. Tudo aquilo, cara. Você procrastinar, cara. Quando você não tem noção de tempo, cara. Quando você se fode pouco na infância. Essa é a real também. Fui muito acomodado. Muito acomodado.
Quando você se fode pouco na infância, você tende a... Isso é uma perspectiva minha, cara, porque como minha infância foi bem tranquila, mas tipo, tranquila de não ter nem preocupação, assim, nada, entendeu? Nada. Sem experiência nenhuma de nada. Isso me fez perder a chance, sei lá, da minha vida de realizar um sonho, né? É porque o sonho também, ele é um bagulho que você, tipo, você pega assim do nada e você fala, isso aqui é o meu sonho, entendeu? Mas, sei lá, cara, você olha pra isso e você pensa, cara, aquela... Tais coisas que acontecem influenciaram para ser um baita de um corpo mole e procrastinar no tempo errado e causar o que causou. O que eu quero falar é que você perde a noção de tempo, entendeu? Você acha que você é imortal e nunca vai morrer. E o tempo nunca vai passar e você tem tempo infinito para fazer as coisas. Resultado, você não tem tempo infinito para fazer as coisas. Você perde o tempo de fazer o que tinha que ser feito. E na hora errada, e na hora que era para você estar pronto, você não está pronto. Entendeu? E eu fiquei mais tempo, naquele tempo, inseguro e ansioso por não saber o que ia dar. E aquela insegurança, ela simplesmente já respondia. Não onde ia dar. Já respondia que era... vai dar errado. Porque se você simplesmente só fazer, sem reclamar, e de bom grado, e sem frescura, né, cara? Assim, claro que todo mundo quer resultados, mas você fazer sabendo que você tem que fazer aquilo, né? Fazendo porque tem que ser feito. Você ter essa mentalidade desde cedo, eu conseguiria ter evitado esse fracasso, né? E aí eu tive essa crise existencial, bicho. E eu, eu comecei a meio que ficar em desespero, né? Falei, cara, será que, sei lá, existe uma chance de eu pensar aqui, eu voltar no tempo? Sei lá, tipo o filme da Dan Sandler, de volta no tempo. Ou sei lá, tipo o filme do Feitiço do Tempo, que ele para no mesmo dia e fica lá em loop. Só que eu volto, sei lá, pra 2020, 2021. Pô, se eu voltasse pra 2019, tava bom até. Se chegasse. Não, acho que 2021 já tava feliz. Se eu voltasse pra lá. Porque aí eu ia conseguir salvar as coisas. Ia conseguir salvar a tempo, provavelmente. E aí, cara, eu fiquei nessa de caralho, imagina, acontece meio que um Adam Sandler da vida. Só que eu comecei a pensar, né, nas coisas que poderiam acontecer. Tipo, porra, se eu voltar no tempo, eu vou ter a experiência que eu tenho hoje ou vou só voltar no tempo com uma meba igual eu era? E eu comecei a pensar, cara, se eu voltar no tempo que nem uma meba, que nem eu era, eu simplesmente vou fazer as mesmas coisas. Dificilmente eu vou mudar, né? Agora, e se eu tomar uma decisão errada, diferente daquelas decisões que eu tomei? Será que se eu conseguisse naquele conseguisse realizar esse sonho, sei lá, jogar CS profissionalmente, se eu chegasse lá
eu ia estar falando essas coisas algum dia, que nem eu tô falando isso aqui agora, em 2025. Eu acho que não. E aí que vem o grande dilema. Você se arrepende das coisas que você fez? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que não. Mesmo tendo perdido a chance de fazer algo que eu sei que era pra mim, eu acho que eu não mudaria. E aí você se debate com. Se você, né, se você dá de frente com outra coisa que você aparentemente também era pra estar fazendo. Que é isso que eu tô fazendo agora, né? Então você deixa de fazer algo que foi feito pra você pra fazer algo que também foi feito pra você fazer, queira ou não. Que loucura, cara. Isso daqui é uma loucura. Isso daqui tudo é uma loucura. E você olha pra caralho, eu não sei nem o que falar, cara. Você olha pras coisas, bicho. Você fica tipo, que loucura, cara. Cada decisão que você fez, bicho. Porque eu ficava com tanta agonia de te ficar, cara, será que vai dar certo jogar CS? Que deu errado. Que agora eu tô tendo que fazer isso daqui com o aprendizado que eu tive com a minha falha no CS. E eu tô fazendo da melhor forma e melhor, cara. Eu não tenho outra alternativa a não ser fazer isso, dando certo ou não. Que loucura, cara. Aí eu quebro esse dilema todo, né? Que loucura, cara. Aí, depois de muito tempo, temos aqui um bom post night aqui pra vocês escutarem aí, né? Foi um grande episódio, cara. Um grande episódio. Eu não sei se ficou clara a mensagem. Ou se só ficou tipo um. Né? Mas. Sensacional, cara. Mandem e-mails aí. O que vocês acham disso aí que eu falei? Mandem e-mails aí. Sei lá. Qualquer coisa. Certo? Então estamos Nelson aí, cara. Até a próxima aí. Não terá Cowboys essa semana, provavelmente também. Acho que o microfone do Luz não vai chegar a tempo. Se não tiver, provavelmente terá um post night novo. Deu falando demais sobre o Senhor dos Anéis. Talvez. É isso. É isso, turma. Falou.